Salve, salve rapaziada, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo resolvido nesse sábado que promete chover nessa noite, hein? Gente, pois é, eu tô passando pra falar com vocês sobre a prévia da rodada desse Campeonato Paulista. Tem alguns jogos importantes, tem clássico, tem tudo de muito interessante. É a expectativa versus a realidade dos times nesse Campeonato Paulista, né? Tem gente que tá muito bem, tem gente que tá muito ruim, mas quem tá ruim fala que vai melhorar. Dá um liga no vídeo. Pois é, turma, rodada importante do Campeonato Paulista nesse final de semana, com alguns jogos que a gente tem que ficar bem atentos, né? Tem um clássico lá na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, tem Palmeiras e Mirassol e tem Ituano e São Paulo, onde que aí já começa a ter uma importância, né? O São Paulo ele pode garantir matematicamente a sua vaga já para a próxima fase do Campeonato Paulista e que, na minha opinião, está muito perto de acontecer e deve acontecer, né? Outra equipe que também está muito próximo desse feito é a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians vencendo a equipe do Santos também praticamente garante a sua vaga à próxima fase. O legado desse jogo, desse clássico importante, é que é o seguinte, gente, o Corinthians, quem acompanha, quem é corintiano fanático e tem acompanhado o Corinthians nos últimos jogos na Vila Belmiro em específico, sabe que a equipe tem uma dificuldade gigantesca contra a equipe do Santos, né? Os Santos são três clubes que o Corinthians tem muita dificuldade fora de casa. Botafogo, Grêmio e Santos. Esses três times impõem muitas dificuldades, o Corinthians tem muita dificuldade para vencer fora, né? O Grêmio lá na Arena do Grêmio, o Botafogo no Engenhão e o Santos na Vila. E para dificultar ainda mais, ou ter um panorama um pouco mais complicado, o Corinthians deve enviar uma equipe mista para esse jogo, já que tem jogo decisivo, né, na Copa Sul-Americana nesse meio de semana contra o Peñarol lá em Itaquera. Lembrando que se o Corinthians tivesse vencido o River Plate do Paraguai no meio de semana, onde empatou por 0-0, teria uma vida muito mais tranquila, não teria uma pressão, né, já para vencer a equipe uruguaia. Mas, pois é, se complicou contra a equipe paraguaia e agora vai ter que resolver a parada contra os uruguaios, né? E logo na semana que vem tem um clássico contra o São Paulo em Itaquera, ou seja, é isso mesmo, 2 clássicos em sequência no Campeonato Paulista. É o que o calendário tá dando para fazer, né? É o que a federação está conseguindo fazer para conseguir terminar na data certa no dia 23 de maio, tá? Por sua vez, o São Paulo que tá muito bem, né, gente? 6 vitórias seguidas, incluindo uma partida de Libertadores. E tá muito bem, né? Praticamente vai garantir a sua vaga, não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Mas é uma equipe que nas mãos do Crespo conseguiu desempenhar um bom futebol, né? Contra o Fernando Diniz em algum período conseguiu desempenhar um bom futebol, mas era um futebol muito inseguro, né? Aquela saída de bola, um time que não conseguia passar a segurança adequada, tanto o goleiro quanto a zaga inteira, enfim. E nesse modo de 3 zagueiros que o Crespo tem jogado, tem dado certo, né? O Miranda para mim vai ser titular, o Benítez para mim tem tudo para ser titular desse elenco, o Éder pode ser titular se continuar nesse mesmo empenho, né? Nesse mesmo desempenho que ele vem tendo no começo da trajetória dele no tricolor, pode ser que ele consiga uma vaga bem assegurada, até porque o Pablo até hoje, mesmo marcando uns golzinhos nas últimas rodadas, é muito questionado, não é verdade? Mas é isso. E tem a expectativa, né? Ainda falando do São Paulo, nesse meio de semana tem um jogo importante da Libertadores, mas tem o Corinthians na semana que vem, né? E o São Paulo, como vem num momento muito bom, fica aquela expectativa. Será que agora vai vencer em Itaquera, tirar esse peso, né? Já tirou o peso da Arena do Palmeiras, que não ganhava lá, já ganhou 2 seguidas, né? No Campeonato Brasileiro do ano passado e nesse Campeonato Paulista. Então, assim, tem toda uma expectativa. O que pega muito pro São Paulo é a presença da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians realmente, ela inflama. Todo mundo fala que é muito difícil de jogar lá. Primeiro porque o gramado é muito rápido. E segundo que a torcida é muito próxima do gramado e acaba atormentando a vida dos jogadores adversários principalmente. Mas
é isso, não tem torcida, o campo é bom, é neutro, né? A gente já teve um exemplo no ano passado, quando o São Paulo foi jogar lá pelo retorno do Campeonato Brasileiro, que tinha uma expectativa muito grande, né, do São Paulo poder vencer, já que não tinha pressão da torcida, era líder do campeonato, tinha uma equipe mais arrumada e perdeu, né? Perdeu com o gol do Otero. O Corinthians venceu por 1-0 com o gol do Otero. Então, é um estádio que realmente o São Paulo sente muito a pressão. Vamos ver se com o Crespo, né, com outra cultura no comando técnico, se as coisas tendem a melhorar. Em relação à equipe do Palmeiras, o Palmeiras não jogou bem contra o Guarani, gente. Mais uma vez, venceu de virada, né? Mas não fez um bom jogo. Mais um jogo muito questionável, mais um jogo que a torcida fica com a pulga atrás da orelha. Já tinha feito um jogo muito complicado contra o Universitário lá do Peru, né? E a verdade é que tá devendo futebol. Óbvio, tem que ser ponderado, tem que ser levantado algumas questões, né? O Palmeiras, assim como outros clubes também, tá jogando a 48 horas há muito mais tempo. Só tem o fator emocional. O Palmeiras, nesse intervalos de semanas, onde apertou muito o calendário do futebol brasileiro, disputou 2 finais. E aí não é só o cansaço físico e de viagens, né? Mas é o emocional, de você se preparar para aquela partida em específico, ou para aquelas 2 partidas em específico. E quando você perde, é natural que a adrenalina dê uma baixada grande, né? Deu uma baixada muito grande, vai lá embaixo. Então o Palmeiras tem essas dificuldades, mas tem tudo para, né, se reerguer de novo, assim que tiver um descanso, assim que tiver uma pausa, tem tudo para voltar a ser o que foi na temporada passada, até porque não desmontou o elenco. E falando elenco, né, já que a gente, mas por que o Flamengo conseguiu manter? Gente, o Flamengo, na minha visão, isso é claro, tem uma equipe ainda muito melhor que o Palmeiras, né? Pelo menos em opções, né? Não digo nem em titularidade, mas opções no banco de reserva mesmo. Hoje, por exemplo, no Palmeiras, se o Luiz Adriano sai, não tem um atacante do mesmo nível que vai fazer, por exemplo, um pivô que ele faz, né? O Luiz Adriano é matador. Então você tem que improvisar ali um Breno Lopes, um Willian, né, que tem mais mobilidade de sair da área, fazer uma tabela, enfim, tudo mais. Mas não tem a mesma característica. É diferente do Flamengo. Por exemplo, se o Gabriel Barbosa sai, entra o Pedro, né? Muito se falou quando o Rogério falou, inclusive, né? Se dava para jogar os dois, enfim. Então, só na centroavância você já consegue ver que o Flamengo, no quesito elenco, é muito melhor. Desculpa, muito melhor não, mas melhor que o Palmeiras. E é isso, gente. É isso que a gente tem. Expectativas e realidade. Expectativas de uma boa rodada, né? De um Santos e Corinthians disputado, o Corinthians querendo já garantir a sua classificação. E olha a importância desse jogo, gente. Se o Corinthians garante matematicamente a sua classificação, que está muito perto de acontecer, pode jogar um time reserva todos os jogos e focar nessa primeira fase da Sul-Americana, onde já se complicou. Então, olha a importância do jogo. Só basta os jogadores ter essa noção, né? Que a gente não sabe se todo mundo tem. Mas a expectativa é essa. Agora, a realidade, todo mundo sabe, é de um futebol melancólico, né? Mas, não sei, o que vocês esperam, o que vocês aguardam? São bons jogos para vocês acompanharem. E eu vou estar ligadinho para depois comentar junto com vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal.